Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá. Daqui mais um minutinho a gente começa a nossa live. Esperando o pessoal chegar para a gente falar um pouquinho hoje sobre a filhinha do papai. Vamos lá. Vamos lá, vamos chegando, mais um minutinho, a gente começa essa nossa live. A gente falar um pouquinho então sobre esse tema, é um tema muito interessante, a filhinha do papai. Vamos lá, vamos chegando. Bom dia, coach terapeuta Rony, tamo junto. Ok, vamos lá, vamos começar então essa nossa live, vamos conversar um pouquinho então sobre esse tema muito interessante, filhinho do papai, né? De bate-pronto, para quem está vendo, né, que não conhece constelação familiar e vê esse tema pela primeira vez, acaba entendendo ou pensando que quando a gente fala do filhinho ou da filhinha, né, muitas pessoas acabam pensando que é daquela filhinha ou do filhinho, né, que é cuidado pelo pai ou pela mãe, que é sustentado pelo pai e pela mãe, mas não é bem assim que acontece, tá? Pode ser até que numa primeira fase isso tenha acontecido de fato com a mulher no caso, né? A gente está falando hoje sobre a filhinha do papai e depois a gente pode falar numa outra live sobre o filhinho da mamãe, tá? Que é interessante também porque agora você vai ter uma visão sistêmica dentro dessa relação que existe dos filhos com seus pais. Lá nas constelações a gente fala muito dos emaranhados, dos emaranhamentos, ou seja, da identificação que muitas vezes você tem, eu tenho com os meus pais, com os seus pais, tá? E muitas vezes a gente não tem consciência disso, é de fato um processo inconsciente e você simplesmente acaba repetindo um padrão de comportamento. Evidentemente, se você tem um padrão de comportamento, você vai ter mais ou menos um padrão de resultados. Não tem como você ter os mesmos comportamentos e ter resultados diferentes. Então, eu sempre digo assim, se você está passando por um momento na sua vida e você percebe que os seus resultados eles não estão indo na direção daquilo que você busca, daquilo que você quer, evidentemente, isso está acontecendo por conta de um padrão que está acontecendo, tá? E é importante a gente saber olhar para isso. No entanto, isso é um processo tão inconsciente, gente, que a gente nem vê, a gente nem percebe, simplesmente a gente faz, tá? Eu estava fazendo as lives todos os dias, 9 da noite, né? E as próximas 2 semanas, eu vou fazer as lives nesse horário, às 7h59 da manhã, por questões mesmo internas, né? Muitas atividades, eu estou prestes a fazer um lançamento, daqui 2 semanas a gente vai fazer um lançamento da Semana das Constelações Familiares e aqui é um de fato aquecimento, onde eu vou trazer temas mais sistêmicos, temas mais abrangentes, que vai ajudar você dentro dessa visão sistêmica, da compreensão dos padrões que você muitas vezes carrega na sua vida, tá? Então, pessoal, essa parada ela é tão séria, sabe? Dos padrões, dos comportamentos que você tem, mas infelizmente muitas pessoas não estão ainda prontas ou preparadas para entender esse processo, tá? E eu digo para você que eu não sei qual é a visão que, por exemplo, você tem das constelações familiares. Muitas pessoas têm uma visão um pouco equivocada, tá, das constelações familiares. Eu mesmo, quando eu vi pela primeira vez falar em constelação familiar, e já tem um tempo isso, a primeira vez que eu vi falar em constelação familiar foi em 2007. E eu resisti bastante, mas até que em 2010
eu resolvi fazer a minha primeira formação em constelação familiar, e aí eu estudei naquela época com o Peter, chamado Peter Spilter, tá? É um alemão que morava no Brasil, infelizmente já faleceu, então esse foi o meu primeiro contato com as constelações familiares. Confesso que a primeira aula foi meio complicada para mim, exatamente porque eu ainda tinha uma raiz religiosa muito forte, e aquilo meio que deu uma chocada assim em mim, e quase que eu não vou mais para as formações que ele estava dando ali. Mas, enfim, resolvi dar continuidade no curso, até porque era um curso muito caro na época. E, enfim, falei, vou dar continuidade. E pronto, dei continuidade nessa formação. Mas, enfim, pessoal, essa visão sistêmica, ou seja, as constelações familiares, elas de fato têm uma proposta de mostrar para a gente muita coisa que acontece na nossa vida, tá? Muitas pessoas perguntam para mim, Saturnino, para eu ser um constelador ou para eu constelar, basta eu fazer um curso só de constelação e acabou, eu já tenho toda a visão? Claro que não, né? Não dá para você, num curso só de constelação, você ter total compreensão de todas as coisas, tá? Assim como quem já é coach aqui, quem é da PNL, sabe muito bem que existem graus de conhecimento, né? Então você está avançando no conhecimento e se de fato é importante, é importante que você avance, tá? Então, muitas pessoas também pensam que constelação familiar é só para quem quer ser terapeuta, e não, constelação familiar é para todo mundo. Constelação é para todo mundo que vai casar, todo mundo que vive com outra pessoa, todo mundo que quer ter resultados, porque o objetivo principal das constelações é ajudar você a compreender os seus modelos, compreender a sua origem, entender como você de fato lida com seus problemas hoje. A maneira como você faz as coisas hoje está relacionada com o seu passado, com as coisas que você aprendeu. Então você tem tudo isso que você carrega dentro de você, tá? Se você apaga o passado de uma pessoa, ela não consegue lidar no presente. Então, eu sou a soma de todas as experiências minhas, dos meus pais, e sociais, e culturais, e religiosas. Eu sou a soma de tudo isso. Eu não posso tirar uma parte disso de mim. Se eu tiro uma parte de mim disso, eu não tenho mais referência, tá? Então, eu vejo muitas pessoas, de maneira radical, tentando se livrar, cortar algumas partes da vida delas, mas quando você faz isso, na verdade você está criando um sério problema. Pode ser que você, aqui agora em vida, não seja impactado por isso, mas de alguma maneira, essas ações que você está tendo, isso pode impactar pessoas lá no seu futuro. Por exemplo, o seu filho, a sua filha, os seus netos. Mas depois a gente também fala sobre isso, tá? Então é importante você entender o seguinte, que quando eu falo aqui de filho, de neto, eu não estou falando de nada de espiritual não, gente, pelo amor de Deus. Se você está indo nessa onda, espiritualidade, religiosidade, você está enganado, tá? Nós temos uma consciência coletiva e nós somos impactados por ela. Então, o que a consciência, por exemplo, coletiva, influencia uma mulher na vida dela? Demais da conta, tá? Tanto que existem muitas filhinhas do papai por aí. O que mais tem é filhinha do papai. Ainda mais nesse momento da nossa sociedade, que a cada dia que passa, a gente vem para uma visão mais mecanicista, né? E a cada dia que passa essa visão se torna muito mais pesada, né? Nós fazemos parte de uma sociedade capitalista e não tem problema nenhum, gente, o fato da gente fazer parte de uma sociedade capitalista, tá? E tudo bem, aí eu vou entrar em aula de história, e eu imagino que tem gente aqui melhor em aula de história do que eu, que a gente sabe que o nosso país, ele foi explorado. Na verdade, o nosso país, lá atrás, né, nessa aula de história, a gente sabe que a gente não era colônia de povoação, a gente era colônia de exploração. E aí a gente vê uma cultura hoje que nos influencia a cada dia. O brasileiro, como lida com o dinheiro, como ele lida com o trabalho, é totalmente diferente, por exemplo, das culturas capitalistas
que são colônias de povoação. Então você vê um comportamento, você vê uma série de coisas totalmente diferentes. Sistemicamente, essa cultura, ela influencia a gente? Com certeza, ela influencia você. Prova disso, a pobreza, a miséria, o nível de corrupção, e entra governo, sai governo, nada muda, fica tudo a mesma merda. Então, a gente vê isso acontecendo em esferas maiores. Se isso acontece em esferas maiores, gente, isso também vai acontecer na esfera menor, no núcleo principal, que é a família, tá? Infelizmente, ontem eu até estava fazendo uma live rapidona lá, fiz com Osmar Zanini, que é o filho da Dirce, e a gente conversou um pouquinho sobre isso, quando eu estava falando que, infelizmente, ainda as pessoas não entenderam, né? Qual que é a base mais forte? Não é o governo, não são as igrejas, quem é mais forte são as famílias. Na verdade, o governo, a igreja, tudo é sustentado pelas famílias. Mas, infelizmente, a gente vê a cada dia que passa a família deturpando o conhecimento, não entendendo o caminho das coisas. E isso, de fato, leva as pessoas para muito sofrimento, leva as pessoas para caminhos totalmente tortuosos. Mas vamos lá. Vamos voltando aqui para esse nosso bate-papo, que é entender um pouco essa filhinha do papai. Mas eu estou trazendo um pouco dessa história para mostrar para você exatamente isso, que a cada dia que passa, a gente vê muita coisa sendo influenciada no nosso dia a dia. Evidentemente que tudo isso vai influenciar o comportamento de uma pessoa, isso vai influenciar o comportamento de um homem, isso vai influenciar o comportamento de uma mulher, com certeza. Então, pessoal, a filhinha do papai é aquela mulher. Então aqui eu vou trazer alguns eventos que vão acontecer na infância de uma criança, por exemplo, de uma menina, que vai fazer com que ela fique emaranhada com o seu pai, tá certo? Então o primeiro evento é de fato aquela criança, aquela menina que foi muito cuidada pelo pai. Existe uma tendência natural do feminino ser atraído pelo masculino e vice-versa, e o masculino ser atraído pelo feminino, tá? Então, esse é um processo natural, gente. Feminino atrai masculino, masculino atrai feminino. Esse é um processo natural. Aqui eu não estou falando de homem e mulher, eu estou falando de energia feminina e energia masculina, tá certo? Eu já fiz algumas lives falando sobre isso, também posso fazer outras lives para a gente entender um pouco. Então, em resumo, você tem essas duas energias que se atraem, tá? Naturalmente, a menina, quando ela nasce, ela tem essa conexão muito forte com o pai, exatamente porque ela tem essa energia feminina mais aflorada. E o homem, né, exatamente, ele também tem esse carinho pela filha, porque é o pai, porque é o cuidador, porque é forte, essa coisa toda. E a menina, ela começa, de fato, entrar numa conexão muito linda com o pai. E é lindo, e não tem problema nenhum nisso. A gente tem que entender que isso é importante para ela. Assim como também o filho, que é homem, que nasce com a energia masculina, ele é atraído pela energia da mãe. E aí eles se conectam. Aqui fica já uma lição sistêmica muito importante. Qual é o primeiro homem, qual é a primeira mulher na vida dos filhos? O primeiro homem na sua vida, se você é mulher, o primeiro homem foi seu pai. Bom dia, Thalys. E você que é filho, a primeira mulher na sua vida é a sua mãe, tá? Então é importante a gente entender isso. Valeu, tamo junto. Forte abraço para você também. Então, todos nós somos impactados por essa energia. Então, a mulher, primeiro homem é o pai, o menino, primeira mulher é a mãe, tá? E muitas vezes, dependendo do nível do emaranhamento que essa menina tem, ela nunca vai se libertar da figura do homem que o pai foi para ela. E ela, muitas vezes, então, quando cresce, ela vai se conectar a homens que têm essa figura masculina igual do pai. O problema é que ela nunca vai encontrar um homem superior ao pai dela. E aí isso vai gerar um problema sério na vida dela. Mas vamos lá, ainda vamos continuar entendendo um pouco sobre a história da filhinha do papai, tá?
Então, por conta desse carinho, por conta desse amor que a filha tem, tá? Esse ensinamento, ele vem do Bert Hellinger. Bert Hellinger, então, mostra essa informação que é muito importante, tá? Então, hoje você vê, por exemplo, muitas mulheres fortes demais, tá? E não tem problema nenhum da mulher ser forte, muito pelo contrário, tá? Muitas vezes é necessário você ter mulheres fortes, tá? A gente vê, por exemplo, o feminismo falando da importância da mulher se libertar, da mulher se conectar, dessa coisa toda. Ainda assim, essa mulher, ela precisa de um homem mais forte do que ela, porque é feminino que atrai masculino, mesmo que ela tenha uma energia masculina maior. Só que muitas vezes não é assim que acontece. A gente vê muitas mulheres, por exemplo, se conectando a homens fracos. E quando uma mulher se conecta a um homem fraco, isso dá uma merda na vida dela. Mas vamos voltando ainda para o nosso bate-papo aqui, né? Toda hora eu tenho que me segurar, que é tanta coisa que é para a gente aprender aqui nessa questão da filhinha do papai. Então vamos lá. A filhinha, ela então se conecta com o pai que é carinhoso, que é amoroso, que é cuidador, que cuida dela, que dá proteção, que dá fortaleza para ela. Então ela tem essa figura masculina deturpada na cabeça dela. Porque depois disso, muitas vezes, o que ela acaba fazendo? Ela acaba procurando homens com essas características, né? O homem perfeito, o príncipe encantado, o homem no cavalo, que vem, que me salva, que me protege, que cuida, né? Então a gente vê muitas mulheres com esse tipo de pensamento, né? Mulheres com esse tipo de pensamento são filhinhas do papai, e isso dá uma distorcida na cabeça dela, evidentemente, tá? Então, se estende nos relacionamentos ela comparar o marido com o pai? Com certeza. Essa comparação ela é constante, tá? Isso é constante, tá? Então, pessoal, primeira coisa é essa. Então, você tem uma mulher que teve um relacionamento muito saudável com o pai, que o relacionamento foi muito amoroso, e ela, então, ela tem impregnado na cabeça dela essa figura de homem. E aí, quando ela cresce, se torna adolescente e ela se torna adulta, ela não vai encontrar nunca nenhum homem que é superior ao pai dela, porque é o pai dela, é o primeiro homem da vida dela, tá? Então, é necessário para que ela então se liberte disso e viva a vida dela, porque esse é o problema. Na verdade, quando ela fica emaranhada com o pai, ela na verdade, ela tá presa nisso, tá? Ela é a mulher presa na esfera do pai. Então a gente vê muitas mulheres presas na esfera do pai. Esse movimento, por exemplo, ele deveria ter sido modificado há mais ou menos aos 7 anos na vida da mulher, tá? Onde, no caso, o pai deveria levar a filha para a mãe, tá? Para que ela então se conecte à energia feminina, para que ela se conecte de fato a essa conexão com o feminino. E infelizmente os pais não fazem isso porque também não sabem o que fazer. E é agradável para o pai ter aquela filha ali abraçando, amando, cuidando dela, só que ela vai crescer, ela vai se tornar adulta, ela vai casar, e esse relacionamento que ela teve com o pai dela vai ser prejudicial para ela, vai ser prejudicial para o casamento dela, vai ser prejudicial para os filhos dela. Só que é aquela coisa, a gente não para pensar, por isso que eu disse que é um processo inconsciente. E o pai, evidentemente, é sempre aquele superprotetor, que vai ali proteger, que vai cuidar dela, e toda vez, e ela também sabe que tem o pai ali o tempo todo dando suporte, cuidando dela. E aí a gente vê muitas mulheres então crescendo e continuando sendo as filhinhas do papai, tá? Então, aqui é o primeiro ponto. E aí a gente vê esse emaranhamento e a mulher então fica imersa na energia masculina. Então ela fica numa energia polarizada, porque no lugar dela se conectar à energia dela, porque ela é mulher e deveria se conectar à energia feminina, ela não fez esse movimento de sair disso.
ela permaneceu na energia masculina e ela permaneceu conectada a isso. Isso não é a essência da mulher. A essência do homem é o quê? É ter a energia masculina dentro de si. A essência da mulher é ter a energia feminina dentro de si. E quando isso não acontece, você tem um sério problema. E o que mais tem, gente, são pessoas que quando a gente vai conversando, através já dessa experiência que eu tenho, e logo quem já é aluno meu vai perceber, vai entender quem é a filhinha do papai, quem é o filhinho da mamãe, porque tem muita gente por aí. Eu ontem até estava conversando aqui com o pessoal aqui da empresa, eu falei assim, você é o filhinho do papai, você é a filhinha da mamãe. Eu, por exemplo, tá? Eu venho de uma cultura, eu venho de todo um processo de aprendizado e eu percebi que eu era, na verdade, né, o filhinho da mamãe. Eu ainda tenho alguns padrões que eu preciso ir trabalhando dentro de mim, exatamente porque você tem que tomar consciência. Nas constelações a gente fala muito assim, não existe mudança, existe o despertar. E quando o que é o despertar? É quando você une autoconhecimento e quando você une consciência. Então, quando eu tomo consciência de um padrão, eu modifico ele, porque agora eu sei como fazer diferente, eu sei como me conectar de maneira diferente. Tá? Então, eu vejo que dentro de mim existe uma conexão muito forte com a minha mãe. E aí eu olho, por exemplo, para o meu pai da mesma maneira. Meu pai é o filhinho da mamãe. E eu olho também para o meu filho é o filhinho da mamãe. Então, é interessante a gente ver que a gente fica emaranhado nessas coisas. E aí eu estava vendo aqui o pessoal que trabalha comigo, aí eu falei, tem a Fabiana, por exemplo, que é a filhinha do papai. Imersa no masculino, imersa na energia masculina, e é muito forte dentro dela. E aí você vê o filho, por exemplo, já polarizado, um homem imerso na energia feminina. Então a gente vê que todas essas coisas acontecem na nossa vida. E isso gera algum problema dentro de nós? Claro que sim, isso gera vários problemas. Tá? O ideal seria a gente fazer esse movimento de nos conectarmos a essa nossa força. Então, eu trabalho muito isso dentro de mim. Se você perguntar para mim, Saturnino, hoje você tem consciência disso e você trabalha isso em você? Sim, sempre que eu tenho consciência, eu trabalho isso em mim. E eu venho percebendo o quanto a minha vida ela vem sendo modificada por conta dessa consciência que eu tenho. Tá? Então, ser filhinha do papai dá força ou fraqueza? Dá os dois. Dá os dois. Tá? Então, vamos lá, vamos entendendo melhor isso. Então, primeiro exemplo que eu dei foi do pai presente. Tá? Mas a menina, ela pode ser filhinha do papai pelo pai ausente, ok? Porque ela se vê agora num padrão diferente. Porque a menina, ela busca a figura masculina. Sempre ela vai buscar. O feminino busca o masculino. Então, quando ela não tem isso em casa, ela procura isso fora. Ela quer se conectar a isso. E quando o pai está ausente, ela acaba, então, tendo muitas interpretações equivocadas. O pai saiu de casa, ele foi embora, abandonou, enfim, tudo isso. Então você não tem noção da quantidade de coisa, por exemplo, que vai impactar na cabeça dessa criança. Aí agora existe uma rejeição, existe também um sentimento talvez de culpa, existe um sentimento de inferioridade ou existe um sentimento de vingança que ela vai ter, ou de ódio, ou de raiva, ou de injustiça, porque o pai não estava presente. E aí você pergunta para mim, Saturnino, o quanto isso vai impactar numa mulher adulta? Demais, demais. Naturalmente, a mulher a polarizada no masculino, você vai ver uma mulher teoricamente forte, porque ela vai encarar as coisas de frente, ela vai bater de frente, ela vai enfrentar, vai brigar, ok? Enfim, vai de fato. Imagina a energia masculina. Isso, é importante a gente entender que existem graus, né? Então você tem uma energia masculina fraca, média e alta.
Quando você tem uma energia masculina muito alta, você vai ver uma pessoa extremamente ativa, muito ativa. E a gente fala, quem é coach aí, fala muito do tubarão, né? Que é a pessoa que vai para cima, que toca o terror, enfim, que enfrenta muita coisa, tá? Então, e não é só isso, a energia masculina, ela é o quê? Ela é externa, ela é mundo, o foco é estreito, é foco no resultado, meta, ação, trabalho, enfim, movimentar, fazer as coisas, ok? A energia feminina é totalmente diferente, é a intuição, é o amor, é o cuidado, é o carinho, é a conexão com o interno, é o autorreconhecimento, é as relações, trabalhar as relações, é o multifoco. Então você vê uma energia totalmente diferente, tá certo? E uma mulher, por exemplo, que tem muito da energia masculina, ela está presa na esfera do pai. Ela não está, de fato, conectada à sua verdadeira energia. É aquela coisa, é como você pegar um veículo, por exemplo, e você abastecer ele com combustível que não é adequado para ele. Então, em algum momento, isso vai dar um problema lá na frente na vida dessa pessoa. Conforme disse, talvez ela vai ter muito resultado, vai ganhar muito dinheiro, vai empreender, vai ter casa, vai ter carro, vai ser independente, vai ser todas essas coisas. Que é o que a gente vê muito isso sendo pregado na cabeça das mulheres hoje. Saturnino, a mulher não pode fazer isso? Pode, deve fazer. Mas a gente tem que fazer as coisas com consciência, porque senão o que acontece? Os filhos vão sofrer por conta disso, ok? E aí a gente vê muitas vezes isso acontecendo, tá? Porque os filhos acabam sendo impactados negativamente com todo esse processo. E aí a gente vê muitas mulheres nesse movimento da polarização do masculino, muitas vezes então, enfrentando situações e muitas vezes passando tudo isso para os seus filhos, para os seus netos. E isso leva uma série de sofrimento para todas essas pessoas. Para o filho, por exemplo, uma mulher que é muito forte, ela vai fazer o quê? Ela vai se conectar com o filho e o filho vai ficar emaranhado com a mãe, por exemplo. E ele vai ter dificuldade, por exemplo, de se relacionar com outras mulheres? Com certeza. Aí ele vai se tornar o filhinho da mamãe. E exatamente por isso, porque a mãe vai cuidar, a mãe protege, a mãe sabe, aquela galinha que o pessoal fala, aquela coruja que cuida dos filhos, que bota debaixo da asa. Então, quando você faz isso, qual é a interpretação, por exemplo, que o filho tem da mãe? Que a mãe é uma mulher forte. E ele vai procurar o quê? Mulheres fortes. Sendo que, na verdade, ele que deveria ser forte. E aí você começa a ver um monte de homem fraco por aí. E aí é muito comum, então, hoje você vê mulheres fortes se conectando com homens fracos. Exatamente por isso. Na verdade, ela tinha que encontrar um homem mais forte do que ela, um homem mais homem do que ela. Só que isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque dependendo da mulher, dependendo do seu passado, muitas vezes ela também passa por históricos de violência com o pai. Então, é comum você ver hoje, por exemplo, muitas mulheres se relacionando com pais abusadores, com pais violentos, com pai não só violento fisicamente, mas também às vezes violento verbalmente ou violento com a mãe. E tudo isso a filha olha para todo esse movimento e fica emaranhada também com todo esse processo. Ok? E ela também se torna filhinha do papai por conta disso. Por quê? Porque ela, naquele momento, ela começa a se posicionar, ela começa a entender que ela tem que cuidar da vida dela e que ela não pode se relacionar com o homem daquele jeito. Mas aí, o que acontece? Ela fica emaranhada com a esfera do seu pai. E ficar emaranhada com a esfera do seu pai é, de fato, ela não conferir a ela a força necessária para que ela conduza a vida dela. O ideal, de fato, era você ter o quê? A mulher polarizada na sua energia e prosperando e ganhando dinheiro e tendo sucesso, construindo casa, tendo metas e fazendo todas essas coisas. Porque quando você está polarizado na sua energia, você consegue aproveitar melhor a beleza da vida, porque a verdade é essa, gente. Tem muita beleza, tem muita coisa que é oferecida para nós, mas infelizmente
o fato das pessoas muitas vezes não entenderem isso, então elas criam muita confusão na cabeça delas, tá? Então, mais uma vez aqui, voltando para a questão da filhinha do papai, para a gente entender um pouco mais isso, tá? Então, quando você vê uma mulher que se relaciona com pai abusador, ela começa a fazer algumas interpretações na cabeça dela. Ela começa a entender que o homem é isso, que o homem é aquilo, e aí ela começa a olhar para todos os homens e ela começa a entender que todos os homens são dessa maneira, sendo que na verdade não. O fato do pai ter traído a mãe, o fato do pai ter feito mal com a mãe, né, isso não significa nada. A gente tem um universo muito grande de homens, mas isso acaba deturpando a cabeça da mulher. E aí você vai, por exemplo, quando você esbarra numa mulher muito polarizada nesse tipo de pensamento, ela não está aberta a nada. Dependendo do que você fala para ela, ela te retruca e você tem conflito no relacionamento. O que mais a gente vê é isso. Muitas vezes, então, muitas mulheres muito polarizadas no masculino, e só que agora no masculino abusador, no masculino que é violento, e aí, dependendo do que você fala, ela vai já retrucar, ela já vai bater de frente. E a gente vê, por exemplo, muitas mães fazendo isso com seus filhos, tá? É muito comum a gente ver essas mães que vieram de pais abusadores, que se tornaram as filhinhas do papai, agindo dessa maneira com os filhos, batendo de frente, sendo muito possessivas, sendo violentas verbalmente com seus filhos. Isso é muito comum, é mais comum do que você imagina, por exemplo. E aí você pergunta para mim, Saturnino, o quanto isso impacta essa mulher, o quanto impacta nos seus filhos. Poxa, daí você já começa a imaginar a quantidade de coisa que você tem aí. Pessoal, se vocês estão gostando dessa live, vem aqui ó, nesse aviãozinho aqui e compartilha, convida mais pessoas para vir para a live, para a gente então falar sobre esse tema aí, que eu imagino que vocês estão gostando dele, tá? Então, pessoal, a gente tem, infelizmente, esse tipo de comportamento, esse tipo de conexão que é totalmente distorcida na cabeça das pessoas, tá? E aí, conforme disse, você vai ter uma mãe abusadora, você vai ter uma mãe que ela é violenta também com seus filhos, e isso tudo está relacionado ao fato dela ser a filhinha do papai. Filhinha do papai nunca tomou a mãe? Como reverter? Exatamente. A filhinha do papai, ela não foi conectada à energia feminina, ela não tomou a mãe, tá? Esse é o ponto. Infelizmente, por conta desse processo dos emaranhamentos que a gente está conversando aqui, ela nunca se conectou de fato à energia da mãe, ela nunca entrou no feminino. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, esse é um processo que, dependendo da pessoa, ele vai ser muito complicado. Por quê? Porque você já tem uma referência muito forte do masculino, tá? Dependendo da mulher, sabe aquela história dos tombos da vida que essa pessoa tomou? Sabe aquele negócio? Eu já tomei tanto tombo. E aí, dependendo dos desafios que essa mulher teve, ela começa a construir a falsa impressão de que ela tem que ser forte, porque se ela não for forte, ela não vai conseguir superar os desafios. Então ela vai fortalecendo mais esse tipo de pensamento, enraizando, porque os tombos que eu tenho tomado na vida, eu preciso ser forte, eu preciso conseguir, eu tenho que conseguir. Se eu não ficar forte agora, a merda vai acontecer na minha vida. Só que quando ela entra nessa parada, lembra quando eu falei para você lá no início dos padrões de comportamento que se repetem? E esse é um padrão de comportamento que se repete. Se eu conversar aqui com algumas de vocês que estão aqui participando dessa live, eu sei que vocês são mulheres fortes e que na cabeça de vocês tem que ser forte, tem que ser, porque se não for, o bicho pega, se não for, a realidade ela é dura, ela te massacra, ela vai moer você. Então esse pensamento ele já está muito enraizado na sua cabeça e qualquer outro padrão de comportamento que eu apresentar para você,
você vai negar ele. Porque você vai falar para mim o quê? Isso é balela, isso é conversa. Você não tem noção das coisas que eu vivi. Sim, eu tenho que ser forte. É porque ser forte, olha só, ser forte me fez chegar até aqui. Ou seja, uma vida cheia de merda. Exatamente por isso. Porque toda vez que você tomava uma porrada da vida, no lugar de você se conectar à energia feminina, você estava conectado na energia polarizada no masculino. E aí o que acontecia? Mais uma vez você se levantava e no lugar de mudar esse padrão de comportamento, no lugar de você mudar essa maneira de você se conectar a você se fortalecia mais ainda. Entende? Hoje você vai, por exemplo, numa palestra motivacional e o que a galera fala? Fala para você se fortalecer, tem que fortalecer. Tudo isso, gente, é conversa para o masculino. A mulher, a maneira dela se conectar às emoções dela, a maneira dela se conectar à essência dela é diferente. É um processo totalmente diferente. Então você vai vendo a cada dia que passa, primeiro, a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade o quê? Mais patriarcal, não matriarcal. A gente vive numa cultura patriarcal. Então, o fato da gente já viver, né, nesse tipo de pensamento, nesse tipo de cultura, você já fica já muito impactado por isso. Qualquer treinamento que você vai, qualquer palestra que você vai, qualquer live que na maioria das vezes você participa, você vai ver pessoas falando mais com o masculino das pessoas e não com o feminino. Se eu começar nesse momento a fazer uma live falando com o feminino de vocês, alguns de vocês vão embora dessa live. Por que vocês vão embora? Porque isso não vai conectar você com a sua energia. Se eu começar aqui, oi pessoal, muito bem, bem-vindos a essa live. Eu quero que vocês nesse momento se preparem para o que eu vou falar para vocês. Daqui a pouco vocês vão embora, gente. Vocês não vão ficar nessa live. Daqui a pouco eu vou fazer uma live aqui com 2, com 3, com 4 pessoas. Os outros vão embora. Então, a pergunta de vocês é como reverter isso, tá? Primeira coisa, autoconhecimento. Fato. Autoconhecimento. Isso não adquire numa live. Isso você não adquire fazendo live com outras pessoas, tá? É importante você tomar consciência disso. Então, o primeiro ponto é autoconhecimento. E eu, por exemplo, eu tenho os cursos regulares de formação de constelação familiar, onde eu trago todo esse conhecimento. Então, você tá chegando aqui, eu não sei se é a primeira vez que você está aqui, ou se você me acompanha já por algum tempo, tá? Então, você vê que a cada live eu trago um tema, e aprofundar nesse tema do filhinho da mamãe, do filhinho do papai é importante, com certeza. Tá? Hoje eu estou falando só da filhinha do papai. Depois eu vou falar do filhinho da mamãe. Também é importante a gente olhar para isso, tá? Então, a primeira coisa, autoconhecimento, para você reverter. E, evidentemente, a segunda coisa é você olhar para o seu padrão, para as coisas que você já fez, tá? Eu sei que alguns de vocês aí eu já conheço, né? Eu tô vendo aí a Paula aí já comentando, né? Mas é importante equilibrarmos as duas energias, né? A Paula, por exemplo, ela você vê, o pouco que eu já conheço, Paula, eu vejo um monte dos emaranhamentos que você tem com teu pai. A energia masculina é muito mais forte em você. É aquela coisa, a mulher forte, né? Então isso é muito pregado hoje na nossa cabeça, né? A gente tem esse tipo de pensamento que é jogado na nossa cabeça, tá? A mulher, ela pode ser forte, Saturnino? Olha, será que tem que ser forte? Será que tem que ser forte? Porque quando você é forte, você está polarizada numa outra energia. O ideal é assim, você pode sim andar com altivez, mostrando a sua autenticidade, a sua originalidade. Eu gosto muito assim, daquele negócio. Saturnino, o que você prefere? Uma mulher forte ou uma mulher autêntica? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito da mulher autêntica, daquela que é conectada à sua energia, que entende quem ela é, que sabe o poder que ela tem,
Porque a mulher, na verdade, gente, a mulher é muito mais poderosa do que o homem. Fato isso. Isso é fato, tá? Não tem como. A mulher é ela que é a origem da vida, é ela que produz a vida. Eu venho de uma mulher, eu venho da minha mãe, eu recebi toda a energia, eu recebi a vida através da minha mãe. Tudo bem que aí depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, aí, uma coisa importante. Aqui, Saturnino, para eu me conectar a essa energia do feminino, como é que eu faço para me conectar à minha mãe? Através de uma constelação, isso é fato, gente. Não dá numa live aqui isso, você tem que fazer aquilo. Vou dar uma dica para você se conectar ao feminino da sua mãe. Não é assim que faz. Você precisa olhar na direção certa, para você então tomar essa energia, tá? Exatamente, fazer o teu pai te levar para o feminino. Então, dentro das constelações familiares, quando a gente vai trabalhar esse movimento de fazer a mulher se conectar ao feminino, existe todo um movimento que você então tem que abrir uma constelação, tá? Porque às vezes, por incrível que pareça, mesmo a menina estando conectada à energia do pai, existem muitos fatores externos ou internos que fazem ela permanecer conectada à energia do pai, tá? Então eu preciso abrir uma constelação para entender. Não é simplesmente fazer um movimento de levar a filha para a mãe e pronto. Eu preciso entender quais são os outros fatores, as outras causas que fizeram com que ela se conectasse. Aqui eu estou trazendo algumas possíveis causas. Eu trouxe a causa do homem bom, do pai cuidador. Eu trouxe a causa do masculino fraco, que aí ela tem que se impor, que ela tem que se posicionar, porque ela viu em casa o pai a vida inteira fraco. A mãe ganhando, por exemplo, mais dinheiro do que o pai, a mãe tendo mais autoridade do que o pai dentro de casa, o pai que era calado, que era omisso, que se fechava, que não se conectava com os filhos e que raramente falava alguma coisa com seus filhos, por exemplo, é um homem fraco. Você também tem o exemplo do masculino abusador. Quando muito pequeno, até os 4 anos, vivia atrás do meu pai, emaranhada com o pai. Por favor, deixa essa live gravada, quero vê-la depois. Ah, perfeito, vou deixar sim essa live gravada. Então você tem o masculino fraco, você tem o masculino abusador, ok? Você tem um homem que vai embora. Então você tem muitos fatores, muitas causas, possíveis causas, que fazem com que essa menina ela se torne então a filhinha do papai. E através desse processo, através dessa conexão, isso acontece. Você tem que se pôr, você tem que se posicionar. Às vezes você tem que cuidar dos seus irmãos, às vezes você tem que cuidar da sua mãe, tem que cuidar da casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E quando você começa a entrar nesse movimento, evidentemente, você muitas vezes, então, sem perceber, sem tomar consciência disso, você já está emaranhada em todo esse processo, em toda essa energia aí do masculino, tá? E aí, evidentemente, quando você cresce, que tipo de homens você vai se relacionar? Infelizmente, é muito comum, por exemplo, a gente vê mulheres se relacionando com homens abusadores. Por quê? Porque ela está procurando ali a figura do pai. Essa é a referência que ela tem. Ou ela acaba se conectando com o homem fraco, porque ela pensa que se conectar com o homem forte vai abusar dela, vai machucar ela, vai ferir ela, por exemplo. Tá? É um pensamento, na verdade, mal interpretado. Existem muitos homens fortes? Com certeza. Você tem muitos homens fortes. Mas na nossa cabeça, o homem forte é aquele que dá porrada, é aquele que briga. E não é isso, gente. Não é isso. Não é algo autoritário, tá? O homem forte é aquele que... Vamos lá. A pessoa forte de verdade, vamos dizer assim, é aquela pessoa que reconhece a sua força, que entende o potencial que tem, mas que respeita os outros e ajuda os outros da melhor maneira possível para que eles evoluam e cresçam, tá? Então, esse é o símbolo do forte. Você olha, por exemplo, uma árvore frondosa, você olha uma árvore forte, o que ela faz? Ela oferece sombra, ela oferece abrigo, ela oferece alimento, enfim, olha a quantidade de coisas
que você tem a referência de algo forte. Só que a gente não entende isso. Você olha, por exemplo, para a água, para uma correnteza forte. Essa correnteza forte, ela faz o quê? Ela alimenta muitas comunidades, ela gera energia, ela produz vida. Então, a gente tem essa má interpretação. E aí, essa pessoa que está emaranhada no pai, qual é a referência do homem forte que ela sempre vai ter? Esse homem que, enfim, que é o carrancudo, que é o fechado, que dá porrada, que desrespeita, que é orgulhoso, que fica aí arrotando papo para tudo quanto é lado, que é o comedor, que é, enfim. Esse é o pensamento que muitas mulheres acabam tendo. E aí o que elas fazem? Acabam ou se aproximando desse tipo de homem, ou se afastando, né? Evitando esse tipo de homem, e aí fazendo com que ela então se conecte a homens fracos. Infelizmente hoje a gente vê quantas famílias homens fracos vivendo dentro delas. Tem homens tão fracos dentro de uma relação, que eles se anulam tanto que chega uma hora que vão embora. Por quê? Porque eles não suportam, eles não conseguem, tá? Não tem força, não consegue. E aí ele se fecha, e aí ele não se conecta aos filhos. Por quê? Porque é fraco. Então esse é o problema, tá? Então é interessante a gente olhar um pouco para esse movimento também, tá? O homem fraco, normalmente, é o homem tomado pela energia feminina, é o filhinho da mamãe, que aí eu disse para você, tá? E aí, Saturnino, é muito comum então você ter casais que vivem hoje casados e você tem o filhinho da mamãe e a filhinha do papai casados? Com certeza, com certeza. Então você vê muito disso acontecendo. Vamos sim, Paula, vamos fazer uma live. Você tem muito disso acontecendo. É muito comum você ver casais, então, casados, onde você tem o homem polarizado no feminino, a mulher polarizada no masculino. Aí você pergunta para mim, vai dar certo essa relação? O que você acha? Será que vai dar certo? Será que os filhos vão crescer fortes? Será que os filhos vão crescer saudáveis? Será que os filhos, de fato, vão crescer e vão empreender, vão prosperar, vão gerar grandes resultados? Ou será que esses filhos... Pode até ser que os filhos empreendam, pode até ser que os filhos ganhem dinheiro. Sim, pode até ser que os filhos empreendam e ganhem dinheiro, e bastante dinheiro. Mas existem outras coisas que a gente precisa analisar, porque a nossa vida não é só sobre dinheiro, né, gente? É importante a gente entender isso. A nossa vida é sobre uma série de outras coisas e nós temos a responsabilidade, então, de nos conectarmos a isso, da gente compreender todo esse processo, tá? Então, esse movimento de você se conectar ao masculino, de você se conectar ao feminino, ele é muito importante para a sua vida. É isso que vai salvar o seu casamento. É isso que vai salvar a sua vida. É isso que vai salvar a sua relação com o dinheiro, a sua relação com uma série de coisas que você está fazendo, tá? Então, é importante também você entender que nunca é tarde, tá? Nunca é tarde. Você pode fazer esse movimento agora, independente da idade que você tenha. Se você tem 30, 40, 60, 70, 80 anos, você pode fazer esse movimento de cuidar de você, né? De você olhar para você, de fazer esse movimento, de se conectar a todo esse processo, se livrar de tanta dor, de tanta má interpretação que às vezes você acaba carregando na sua vida, porque é isso. A gente acaba então, gente, tendo muita má interpretação da vida e essa má interpretação, essa maneira de começar a olhar a vida, isso é muito ruim, isso é deprimente, isso é terrível para a vida de uma pessoa, tá? Então, é importante você, mulher, olhar para essa conexão do feminino, fazer o movimento. Aí talvez, nesse momento, também venha assim, mas a minha vida até aqui deu certo. Deu certo? Porque eu escuto muitas mulheres dizendo assim, Saturnino, mas e se eu fizer isso e a minha vida, enfim, e se eu perder tudo que eu construí até agora? Porque esse é o pensamento, conforme disse, né? Como você está conectado muito ali, polarizado no masculino, você acaba construindo aquele pensamento que você tem que ser forte para fazer as coisas. Mas isso tem muitas consequências, gente. Isso tem consequências
devastadoras na vida de uma pessoa, tá? Então, por exemplo, você vai ter mulheres com pressão alta, você vai ter mulheres com colesterol alto, você vai ter mulheres com dificuldade, às vezes, de emagrecer ou de ganhar peso. Enfim, você vai ter uma série de problemas. Tem mulheres que têm até dificuldade de ter filhos por conta disso também. Tem mulheres que têm dificuldade de ter filhos por conta disso. Enfim, existem muitas consequências, não somente na vida financeira ou de trabalho dessa pessoa. Você vai ver que existe muitas consequências em outras áreas da vida dessa pessoa. Qual é o entendimento da virilidade? Como posso vencer isso? Top! Isso daqui, por exemplo, essa pergunta que a Flávia me fez, aí você me pergunta qual que é a relação disso com o feminino e o masculino que a gente está conversando aqui. Muita coisa mesmo. Porque se você tem essa conexão muito forte com o masculino, você tem muitas consequências dessa conexão, tá? Você tem muitas consequências desse processo. Da mesma maneira, o homem que é conectado lá no feminino, tá? O homem que é muito conectado no feminino, você vai ver que ele não tem essa virilidade muito forte. Você vai ver que ele é fraco. E se ele é fraco, não tem pegada, enfim, ele não faz o papel dele na cama. Ele não faz o papel que deveria fazer. Logo, a mulher vai se frustrar. Logo, a mulher ela vai se fechar para ele. E se eles estão casados, então lascou de vez, tá? Mas vamos lá. Voltando aqui nesse ponto que é muito importante, gente, que é, então, esse movimento, né, de você fazer esse olhar para você, conforme disse, das perguntas que já me fizeram. Ah, Saturnino, mas se eu fizer isso, eu vou deixar de ter resultados. Muito pelo contrário, gente. Quando você faz esse movimento de olhar para você, quando você faz esse movimento de se conectar nessa energia sua, que é sua, na verdade você sim vai abrir as portas do paraíso, você vai abrir as portas do grande resultado na sua vida. Porque primeiro que você vai entender melhor sobre você. Você vai compreender muita coisa que você não entendia. Você vai começar a corrigir algumas rotas que você já fez na sua vida, tá? E evidentemente essas correções de rotas vai colocar você na rota certa, na direção certa, no movimento certo da sua vida, no mover e olhar para dentro de você e se conectar a isso. Logo, isso vai te dar muito mais força, isso vai te dar muito mais poder, isso vai te dar muito mais energia, isso vai levar você, de fato, num caminho de mais prosperidade, de mais resultados. Essa é a verdade, porque agora você está conectado dentro de você. No caso, a mulher, ela vai se conectar à intuição dela, ela vai se conectar ao acolhimento, a esse cuidado, a esse amor próprio, enfim. Isso tudo vai levar ela numa direção totalmente diferente, tá? Troca de horário foi ótima, até gerou mais público. Que bom, legal, papéis trocados. No caso de relacionamentos, o homem tem a capacidade de despertar o feminino? Sim. Não somente de despertar o feminino, tá? O homem, ele tem a capacidade de se conectar ao feminino. É assim, ó, a gente precisa entender que o homem, que é o filhinho da mamãe, ele já tem isso conectado a ele, tá? Quando o homem, o movimento, tanto com o homem como com a mulher, foi feito da maneira certa, no caso do pai que levou a filha para a mãe e da mãe que levou o filho para o pai, quando você tem esse movimento feito, muito provavelmente numa vida adulta, eles não vão mudar esse padrão. Por quê? Porque foi feito o movimento certo. E eles estão conectados à sua energia de origem. Eles estão conectados e, de fato, vivendo essa conexão da maneira certa, tá certo? Então, isso não corre o risco de retroceder. O que, de fato, acontece é que pode ser por um tempo que, aparentemente, parece que o meu marido estava polarizado na sua energia correta. Mas aí, quando ele casou, ele mudou.
ele ficou fraco. Não é que ele ficou fraco, é que ele casou com uma filhinha do papai. Foi só isso que aconteceu. Só isso que aconteceu. E aí pronto. Tanto que foi você que escolheu esse homem para você casar. Tanto que foi esse homem que você se conectou com ele. Então, aparentemente, você pensa que escolheu, Saturnino, mas quando eu casei com meu marido, ele tinha uma característica. E agora, quando a gente está vivendo junto, ele mudou essa característica dele. Entenda, quando você se relaciona com uma pessoa, automaticamente a gente acaba fazendo o quê? A gente, por agradar, a gente, enfim, por nos conectarmos a essa pessoa, a gente vai fazendo essas trocas. E através dessas trocas, você vai revelando quem verdadeiramente você é, porque você começa a entrar na intimidade do outro. Uma coisa é eu conhecer uma pessoa que pela primeira vez eu esbarrei com ela no bar, e aí a gente troca uma ideia. Outra coisa é eu entrar na intimidade dessa pessoa, e aí através de uma relação de troca, você vai entendendo como o outro funciona. E aí sim, você nesse momento vai ver de fato como essa pessoa de fato funciona, como ela é, como ela se conecta à vida dela. Por que a filhinha do papai sempre atrai um filhinho da mamãe? Por que a filhinha do papai, uma pergunta interessante por que a filhinha do papai atrai sempre homens fracos? Por que a filhinha do papai atrai, por exemplo, sempre homens abusadores, né? Ela atrai esse tipo de homens por conta dos emaranhamentos que ela tem, tá? Com o pai, com a sua história, com o seu passado, com a sua maneira de interagir com a vida. Exatamente porque ela atrai esse tipo de homem, porque na cabeça dela, se ela atrair um homem forte, que é mais homem do que ela, do que é mais forte do que ela pensa que ele vai espancar ela, que ele vai maltratar ela, e ela não quer isso. E aí o que ela faz? Ela acaba atraindo esse tipo de homem. Tá? E uma outra coisa interessante nisso, a nossa live já está acabando, daqui 2 minutinhos, mas uma outra coisa que acontece nisso é o quê? Por que uma mulher ela acaba atraindo esse tipo de homem? Porque ela na cabeça dela, não tem uma história que diz assim que você não pode ter 2 machos alfas dentro de um ambiente só, porque se você tem ali vai virar confusão, vai virar briga. É mais ou menos esse tipo de pensamento que muitas vezes acontece, tá? E isso então faz com que uma mulher, que é a filhinha do papai, que tende a ter esse macho alfa mais aflorado dentro dela, ela não procurando outro, né? Porque na cabeça dela ela vai entender que ele vai dominá-la, né? Na verdade não é isso, né? Só que como ela não tem esse entendimento, de fato, corre o risco dela procurar um macho alfa dominante. E aí isso vai dar problema de fato, tá? Porque você tem que saber se conectar com o outro. Você tem que saber se conectar com a outra da maneira certa. E nós somos muito imaturos nisso, gente. A gente não aprendeu a nos conectarmos às pessoas certas para a gente se relacionar. Isso não aconteceu com a gente, infelizmente. Minha mãe tinha 7 irmãos e única mulher. Ela ficou com a energia masculina alta por isso. O pai dela faleceu quando era muito pequena e ela que passou essa energia para as filhas. Olha, tem que entender um pouco como ela funciona, qual que é o perfil dela. Se nessas coisas que eu conversei aqui você viu a sua mãe, então muito provavelmente sim, tá? Muito provavelmente você viu. Mas ela não passou isso para as filhas, tá? Quem passou isso para as filhas foi o pai, tá? Então, a mãe é aquela coisa, as filhas são atraídas pelo masculino. Então, talvez pelo fato, vamos entender esse padrão que é muito importante. Se a sua mãe é uma mulher forte, ela pode ter se conectado a homens, por exemplo, fracos. Se ela se conectou a homens fracos, essas mulheres da família, as filhas desse casal, tendem a ser mulheres fortes, porque elas ficam emaranhadas com o seu pai. Então, não foi a mãe que passou, tá certo? Não foi a mãe. Foi porque a mãe casou com seu pai, que tem esse padrão de comportamento,
que fez com que vocês se tornassem dessa maneira. Interessante esse negócio, né? Essa compreensão desses movimentos da vida, tá? Porque aí você já começa a entender muita coisa, entender muitos padrões e, enfim, talvez a partir daqui, nessa live, você compreenda um pouco mais e queira se abrir para esse aprendizado, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Então, só mais uma vez, nós vamos fazer uma sequência aqui de lives essa semana, sempre às 7h59 da manhã. Amanhã eu vou falar do filhinho da mamãe, então se prepara para a gente trocar uma ideia sobre isso, tá? Se vocês têm perguntas para fazer sobre a live de hoje, eu vou responder lá no meu Stories, tá? Eu sei que rolou muita pergunta aqui que eu acabei não respondendo, então daqui a pouquinho eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá sobre a live de hoje. Vai lá e faça as perguntas, tá? Para eu responder essas perguntas sobre a live de hoje. Então, qualquer dúvida, vai lá, faça as perguntas daqui a pouquinho. Eu vou abrir a caixa de perguntas já. E aí você vai lá e faça as suas perguntas que eu respondo aqui para vocês, beleza? Pessoal, então, 7h59 amanhã. Amanhã eu vou falar sobre o filhinho da mamãe. Então, convida aí teu esposo, teus amigos para participar dessa live, que eu tenho certeza que ela vai, trazer muito entendimento aí para vocês, tá? Nos vemos então amanhã para a gente trocar esse assunto aqui bacana. A Paula me chamando aí para uma live na sexta. Vamos conversar. Muito provavelmente esse horário para mim tá tranquilo, tá? Depois a gente só alinha isso daí melhor. Pessoal, nos vemos amanhã, 7h59. Ótimo dia para vocês. Excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Gratidão. Beijão aí para vocês aí, por terem participado aqui dessa live. Tô vendo aí muitos comentários mesmo, fico muito feliz aí pelos comentários de vocês, tá? E vai lá depois para você fazer as perguntas para mim. Então, se você quer fazer pergunta, vai lá, faça a sua pergunta, interaja, tá? E para que a gente então, enfim, converse, troque umas ideias bacanas lá na minha caixinha de pergunta, tá? Isso vai ser bacana, né? Então, tô ali, tô vendo eu ali, interagindo com vocês, enfim. Que bacana, pessoal. Nos vemos então amanhã para a gente falar sobre o filhinho da mamãe, tá? Ótimo dia para vocês. Beijão. Fiquem com Deus.